Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro RespiraCast, o podcast que vai tratar de ideias que respiram o futuro. E nesse podcast nós queremos tratar sobre o tema central inovação. Não aquela inovação que fala de software, ferramentas ou até IA que está super na moda, né, em alta, mas nós vamos ir além. Nós vamos falar de inovação como uma capacidade contínua da gente se renovar, da gente gerar valor novo. Isso dentro da empresa, falando de negócios, falando de pessoas, falando dos nossos clientes. Então, esse é um espaço para a gente dividir essa forma de olhar para a inovação como algo que faz com que nós cresçamos, com que nós geremos esse valor dentro das nossas empresas. E claro que autoconhecimento acaba sendo também uma forma de inovar, porque é uma forma também de nós crescermos, nos desenvolvermos, né, dentro desse espaço dos negócios. E para falar disso, nós trouxemos hoje uma convidada muito especial, Sandra Jepsen. Seja muito bem-vinda ao nosso RespiraCast. Obrigada. A Sandra tem assim um currículo muito bacana que trata a respeito dessa busca, né, por quem somos, por esse reconhecimento dos nossos valores, dos nossos propósitos, né? A Sandra hoje ela é cofundadora do Profile Pessoas e Processos, que é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de competências humanas, que transformam a forma como as pessoas e as organizações se relacionam e performam. A Profile é especializada no desenvolvimento de soft skills, ferramenta de autoconhecimento e estruturas que ampliam a capacidade de comunicação, liderança e gestão de pessoas. Tudo com esse foco de maximizar os resultados e promover uma evolução, né, sustentável dentro do ambiente de trabalho e nas próprias pessoas como profissionais. A Sandra também é líder nesse movimento de inovação humana e faz consultorias, tem mentorias dinâmicas nas empresas, mas também é idealizadora de um programa muito bacana chamado Projete-se, que rendeu livro. Isso aí, isso aí. E é sobre tudo isso que nós vamos falar. Bem pouca coisa. Pouca coisa. Quase nada. É a tarde toda? Acho que a gente pode ficar. A gente não tem tempo, né, então, pessoal? Dá para ir além. A tarde toda. Que bom que você está aqui, Sandra. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre coisas tão importantes, né? Que é o autoconhecimento e a inovação. E sim, eles estão bem interligados os dois. Muito próximos, né? Muito próximos. Vamos começar do começo. Né? O que veio antes? O programa Projete-se ou o livro Projete-se? Então, aí a gente tem uma boa de uma mistura, né? O programa ele começou a se construir depois de 2020. Com a pandemia, a gente precisou se reinventar também, como a grande maioria das empresas. E aí a gente começou a receber muitas solicitações de consultorias, de mentorias. E eu comecei a fazer de forma informal, com as amigas mais próximas, com aquelas pessoas que estavam precisando e diziam assim, Sandra, me ajuda aqui, preciso reestruturar, preciso me reinventar, preciso fazer diferente. E eu fui começando a ajudar, a dar esse olhar para a continuidade de negócios e continuidade de vida também, né? Porque muita gente ficou em casa e começou a surtar com o que eu faço agora, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais me relacionar. Então, a gente começou a fazer assim, de forma informal. Com o tempo, eu fui estruturando a metodologia e fui fazendo programas individuais. Aí ele era o Projete-se, ele existia a marca Projete-se, mas ele era feito de forma muito sutil. Na sequência, eu comecei com turmas presenciais e hoje o Projete-se está no modo online, que é o programa. Né? Por que eu te digo assim, que essa pergunta que tu fez é muito boa. Durante esse tempo todo que eu estudei, que eu fui buscando ferramentas, que eu fui avaliando coisas que eu poderia trazer para ajudar as pessoas, eu fui escrevendo. Eu gosto muito de escrever.
E nesse escrever, daqui a pouco eu pensei assim, mas isso aqui dá um livro. Então, vamos montar o livro. E como a gente conversava antes, eu tenho a minha metodologia é como eu vou fazer. Eu preciso fazer esse passo, esse passo, esse passo, né? Então, eu queria escrever um livro num tempo relâmpago, que eram 3 meses. Mas não funcionou. Óbvio que não funcionou, né? Essa organização. Porque quando eu comecei a escrever, começaram a vir coisas. Eu trago ali a história da minha mãe, a história da minha avó. E eu comecei a fazer meio que uma autoterapia, porque eu comecei a pensar de onde veio o Projete-se, de onde veio o programa. E eu cheguei em algo muito mais profundo do que o agora. Então, nem eu sei te responder o que veio antes, porque essa história, principalmente a história da minha avó, eu sempre dizia que eu ia escrever essa história. E eu sempre deixava para depois. E quando eu fui fazer o livro, escrever a história do Projete-se, como é a metodologia do Projete-se, elas vieram à minha mente. Olha que legal. Porque eu não estaria aqui se elas não tivessem feito o que fizeram lá atrás. Numa época onde a mulher não tinha voz, não tinha vez, não tinha escolhas. Nós temos escolhas. Elas não tiveram. É verdade. A minha avó não teve escolha. A minha mãe também não teve escolha. Mas eu tenho. E hoje eu posso falar por elas. Então, eu sempre digo que o livro, o Projete-se, é a voz que elas não puderam ter na época delas, no tempo delas, que foram mulheres extraordinárias, tanto uma quanto outra. Isso é incrível, né? Então, essa pergunta do que veio antes, se foi o programa ou se foi a estruturação do livro, não sei. Cronologicamente, o programa veio primeiro e o livro veio depois. Isso que a gente falava ali na sala, né, antes de iniciarmos o podcast, como é importante assim nós olharmos para essa história, e isso eu acho que você traz muito bem no livro, de olharmos com o valor que essa história tem. Sim. Né? Porque essas pessoas viveram situações desafiadoras e que nós herdamos muito dessas vitórias delas, né? Desse crescimento. E você traz as duas personagens, assim, a gente vê que tem uma belíssima inspiração de vida e de Projete-se, né? Das duas. O que a costura fez no meio disso tudo, assim? Porque você trouxe, né, o ponto, inclusive no própria capa ali, me chamou a atenção que tem a agulha e a linha, né? O que a costura fez nesse contexto todo de avó? Se você quiser contar um pouquinho das histórias delas, né? Que eu sei que tem muito a ver. Sim, eu posso dizer que a costura me trouxe aonde eu estou. A costura criou o Projete-se, né? Porque eu trago mãe e vó. Mas vamos olhar um pouquinho antes. Minha bisavó. A minha bisavó ficou viúva cedo, tinha muitos filhos e ela precisava de uma forma para sustentar os filhos. E a forma que ela teve de sustentar os filhos foi aprender a costurar. E a costura ajudou com que ela sustentasse os filhos até que tivessem idade para trabalhar. Que a gente sabe que naquela época, 12, 13, 14 anos, já se arrumava alguma coisa para fazer, né? Ou Sim. já ia cuidar alguém, ia trabalhar de babá, ou enfim, eles arrumavam o que fazer. E a minha avó aprendeu a costurar, então, com a minha bisavó. E como a minha avó também teve uma história de vida bastante forte, né? Então, ela separou do meu avô. E ela tinha, na época, 4 filhos quando ela separou, onde 2 filhos ficaram com meu avô e 2 filhos foram morar com ela, onde a minha mãe foi morar junto com a minha avó. Então, minha mãe já teve uma quebra aí da separação dos pais, que naquele tempo, 1950, 60, por ali, naquela época, separar, gente, que era separar. Né? Até eu falo, né, às vezes os homens ainda tinham essa liberdade, mas a mulher não. A mulher que, né, era mulher separada. Mal vista. Mal vista. Então, a minha mãe e o meu tio mais novo, na época, foram morar junto com a minha avó.
E a minha avó, no contexto que ela tinha, e claro que ela foi excluída, né? Claro que ela foi excluída da família, ela foi totalmente mal vista na época pelas pessoas, pela sociedade. E ela, para poder ajudar os filhos a estudar, para poder ajudar os filhos a terem um futuro melhor, ela fez uso da costura. E ela costurava muito bem, inclusive. Minha mãe, quando voltou aos 16, 17 anos a morar com o meu avô, porque daí já era uma moça, né? A minha avó tinha um outro marido, então ela voltou a morar com o meu avô. E quando ela voltou a morar com o meu avô, que ela conheceu meu pai e casou, a gente morava no interior. No interior, assim, não tinha luz, não tinha água, era no meio de uma lavoura de arroz. Hoje de manhã eu ainda contava lá no BNI, né, um grupo do qual eu faço parte, que eu morava na casa de torrão, palha, o telhado era Santa Fé, chão batido, até lá, até os 7 anos de idade eu morei lá. Olha só. E eu saí de lá porque a mãe começou a costurar, e eu não posso me emocionar. Respira. Pode. Olha respira, só você, cast. respira. Né? Vamos lá. E a mãe começou a costurar primeiro para casa, depois para os vizinhos. E ela me falava muito isso. Tu vai estudar. Eu não pude estudar, mas tu vai estudar. E quando eu completei os 7 anos, ela fez o movimento dela. Nós vamos embora para a cidade, e é na cidade porque tu precisa estudar. Não tinha escola no interior. E foi através da costura, porque qual foi o jogo que ela fez com meu pai? Ou tu vai junto, ou eu vou ir com ela para ela estudar. E aí, sim, fomos, toda a família, né, para Arroio Grande, que é a minha cidade natal. E lá ela fez o nome na costura. E ela costurava muito bem, muito bem. Eu, inclusive, eu sei costurar, mas não quis ser costureira. Eu teci meus pontos ali de outra forma. Mas cheguei, inclusive, a ajudar ela, porque era a forma que a gente tinha para comprar material escolar. A minha roupa vinha do dinheiro que ela fazia através da costura, coisas a mais que ela gostaria de ter na casa e que talvez meu pai não conseguisse bancar com o salário que tinha. Ela fazia isso através da costura. Então, porque estudei, porque fui do interior para a cidade e depois de Arroio Grande para Pelotas estudar, através do trabalho dela é que eu tô aqui. Então eu sempre digo que ela foi meu anjo da guarda. Ela, né, construiu o caminho que eu trilhei. Mulheres fortes, né? Muito. Porque vem assim, eu lendo o livro e pensando, nossa, que herança de força, e você fala isso, que você herdou muito dessa forma, né? Até numa proteção diante de muitas circunstâncias, de se posicionar como alguém com essa força que elas trouxeram para você também, né? E não deixa de ser também uma costura, tudo isso que você vem fazendo agora, né? Poeticamente falando. Porque o que acontece? Ninguém nasce pronto do dia para a noite. Ninguém vai dormir e acorda o outro dia com uma história, com uma verdade. Isso é construção, é tempo. É verdade. Eu percebi, assim, e comentei contigo, né? Parênteses, caso engraçado, né? Porque quando nós combinamos o podcast, a gente ajeitando as datas, eu disse assim, me empresta o livro, então eu vou fazer uma leitura dinâmica. E ela disse, duvido. E aí hoje ela me perguntou, conseguiu fazer a leitura dinâmica? Nem pensar. Eu falei. Porque realmente é um convite a se exercitar nessa busca por si mesmo, né? Nessa busca por quem somos, pelas nossas heranças, né? Pelo nosso contexto familiar. Então, você vai trazendo, assim, no decorrer do livro, vários questionamentos que a gente vai, mesmo que a gente não preencha ali, a gente vai se auto-questionando, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer é, tá faltando porque você fala, inclusive, assim, se dedicar, né, ter esse tempo de se autoconhecer, de se autobuscar. Está faltando isso? Faltando essa dedicação das pessoas para o autoconhecimento? Como é que você enxerga, assim, inclusive lidando, né, com empresas, com empresários, com pessoas?
Como é que você vê essa busca por si mesmo? Eu percebo algumas coisas. Eu não sei se falta é a palavra, porque eu me deparo com muitas pessoas falando que estão buscando autoconhecimento. Tá? Ou através de palestras, treinamentos, enfim, tem uma infinidade de formas da gente buscar autoconhecimento. Só o que acontece? A gente ir lá e buscar e não fazer nada com isso é como se a gente não tivesse aprendido nada. Então eu sempre falo, né? Tu saber e não fazer é ainda não saber. Porque não adianta eu fazer 1 milhão de treinamento de autoconhecimento, buscar não só de autoconhecimento, desenvolvimento, enfim, muitas coisas, mas não fazer nada com aquilo que a gente tem na mão. Quando eu digo assim, quando eu escrevi, eu fiz uma espécie de autoterapia, é porque eu me entreguei. E talvez esta entrega seja difícil. Por inúmeras razões. Nosso mundo hoje está numa velocidade incrível. A gente tem tudo na palma da mão, mas ao mesmo tempo, a que ponto isso que a gente tem na palma da mão, ele faz realmente bem e faz realmente com que a gente vire uma chave e faça a transformação. Porque é isso que vale. Tu pode pegar algo e olhar assim, ó, um podcast, 30 minutos. Se tu pegar a alma, né, se tu te entregar aquilo que tu está assistindo, de verdade, presença, tu transforma a vida. Se for 3 dias, 4 dias, 5 dias de imersão e tu estiver lá, só de corpo, vai sair a mesma pessoa. Não vai acontecer a transformação. Então, nesse sentido, sim, falta essa entrega. Esse propósito de realmente eu quero fazer esse movimento para que ele faça sentido na minha vida. É isso, você coloca mesmo bem. Um dos capítulos é a respeito dessa ação, né? De colocar em prática. Ok, nós fomos trabalhando, se buscando, reconhecendo. E agora, como é que a gente vai pôr isso em prática? Isso. E aí propõe uma série de exercícios ali que fazem com que a gente também se situe, porque às vezes eu penso que muitas vezes falta isso que você se propôs a colocar. A gente lê muito sobre autoconhecimento, né, busca, mas propor formas de atuar diante disso, às vezes a gente sente falta, né, de uma orientação nesse sentido. Exatamente. Né? E é por isso até que eu coloquei exercícios práticos no livro. Deixei espaços para as pessoas refletir. Esse era um dos meus propósitos, que fosse uma leitura fácil, que tivesse reflexão e transformação. A leitura fácil, eu acredito que sim. Muito. Né? A reflexão também. A transformação depende do leitor. Se entregar para aquilo que está ali e fazer a viagem que eu fiz. Como eu fiz. Olhar para trás. Porque se a gente está aqui hoje, todo mundo tem uma razão de estar aqui. Pessoas que vieram antes de nós passaram trabalho, muitas vezes, e muito trabalho, para dar a força que a gente precisa para estar aqui. E esse é um processo de autoanálise. É verdade. Profundidade, total. Verdade. O que nos impulsiona, na verdade, é essa vontade de fazer diferente. É né? isso. É a grande mola propulsora para as coisas acontecerem. Como, assim, vocês têm atuado, eu digo você e o Luciano, porque vocês têm ali a Profile, né, atuando junto a pessoas, né, junto a processos. O que mais vocês enxergam que se repete de perfis, de dúvidas, nesse contexto que vocês têm atuado, ou até anterior a isso? O que vocês viam acontecendo e que fez com que vocês idealizassem a Profile, vamos dizer assim, né? Que fez com que vocês pensassem, não, a gente tem aí algo em mãos, podemos ajudar as pessoas, podemos ajudar as empresas, porque isso tem sido repetitivo. A gente vê que realmente nós podemos aí ser um norteador nesse sentido, né? Sim. A Profile nasce de uma dor nossa. E ao mesmo tempo, de uma dor e de uma paixão.
Por que uma dor? Eu trabalhei 19 anos na indústria. E dentro da indústria, claro, que assim como todo mundo que está dentro de uma indústria, eu buscava cargos melhores, né? Eu queria estar numa supervisão, numa coordenação. E às vezes abriam os recrutamentos, eu ia lá, fazia o recrutamento, nada acontecia, nunca fechava, sabe? Tem que fazer inglês, vai atrás do inglês, tem que fazer o curso técnico lá do planejamento de manutenção, que na área, eu trabalhava nessa área de manutenção, ia lá e fazia, sabe, sempre buscando, tem que fazer engenharia, vamos fazer engenharia, qual o movimento que a gente... Só que nada acontecia. Quando chegava na hora H, sempre tinha alguém mais qualificado, e a gente pensava assim, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Eu chego para trabalhar no horário, eu saio dentro do horário ou até depois do horário. Eu preciso de alguém para fazer a hora extra, eu estou lá, eu faço tudo direitinho, tudo funciona como tinha que funcionar. Mas o que acontece? E aí o que a gente percebeu? Que a gente não se conectava com as pessoas. Então nós estávamos tão preocupados, né? No meu caso, tão preocupada com a técnica de fazer as coisas bem feitas, que eu esquecia de relação. E o mundo é feito de relações, os negócios são feitos de relações, as lideranças, ser um líder é ser um conector. E quando a gente não faz isso, não tem técnica que sustente. Pode ser o melhor técnico do mundo, tu pode ser até contratado por essa técnica, mas no momento que tiver uma pessoa que tiver a mesma técnica do que tu e tiver conexão, conecte as pessoas, acabou. Acabou. Então essa era a nossa dor. Como que eu vou, né, alavancar minha vida, alavancar minha carreira e não consigo através da técnica? Então foi quando a gente conheceu o Enneagrama. E aí o Enneagrama fez o quê? Nos mostrou aonde que cada um de nós nos colocamos, porque nós somos diferentes, né? Eu e Luciana, eu e você, enfim, somos todos diferentes. Onde é que a gente se colocou nessa equação? Mas o mais importante disso tudo é que eu não sou só isso. Eu sou muito mais do que isso. Eu me coloquei por dores de quando eu era criança, por dores que a minha mãe passou, que a minha avó passou, inclusive, pelas necessidades dela. E eu fui colocando e fui criando uma armadura ao meu redor. Só que, se eu quero algo mais, eu preciso romper essa armadura. Eu preciso começar a me soltar, a me libertar. E esse foi o meu processo. Como que eu vou fazer para me libertar dessa armadura e viver aquilo que eu mereço viver? E ser aquilo ou aquela pessoa que eu quero ser. Então, virou uma paixão. Entendeu? Porque quando a gente entende isso, que eu não sou um padrão de comportamento, que eu descubro, sim, o meu padrão de comportamento, para ser muito mais do que ele, e para quebrar aqueles paradigmas, né? Aqueles não sei, não pode, é errado, sabe? Aquele padrão dicotômico do sim ou não, do é ou não é. As crenças limitantes. Eu posso muito mais e tem uma infinidade de possibilidades e oportunidades que talvez eu não esteja aproveitando porque eu estou olhando sobre a minha ótica, sobre o meu filtro. Acho que esse é o maior ganho, né? Porque a gente se descobre com potenciais que a gente, na realidade, só não estava olhando para eles. E essa autodescoberta, eu acho que é a coisa mais bela que existe nesse processo todo de se reconhecer, de se entender, né? E aí nasce a Profile. E aí tu me pergunta o que é mais comum da gente ver, né? Depende do padrão de comportamento. Às vezes é medo, às vezes é querer ajudar o outro, agradar o outro e fazer tudo pelo outro e deixar de fazer por si mesmo. Que não deixa de ser um medo, né? De que as pessoas não vão gostar de mim se eu não fizer tudo por elas. Aceita. Né? Não vou ser aceita. Então, cada um, dentro da sua formatação, ele vai trazer as suas dores. E enxergar que a gente pode ajudar essa pessoa a se libertar também dessa
né, dessa armadura, como a gente fez, isso é fantástico. Quando a gente vê alguém que faz essa mudança e sustenta essa mudança, porque a mudança não é fácil, né? Às vezes ela é assustadora. Mas quando a pessoa faz essa mudança e sustenta essa mudança, gente, sabe aquela emoção do orgulho? A gente dá aquela respirada assim, abre um sorriso, Com né? razão, né? Meu Deus, participar desse processo deve ser algo lindíssimo mesmo, muito. Porque é abastecedor, né? Saber que tudo que está sendo feito ali tem e um propósito tão grande, porque você fala muito de propósito, né? E como é legal ver que vocês encontraram um propósito lindo para a empresa de vocês, de que é mudar vidas, né? Que é mexer na pessoa, no íntimo da pessoa, a tal ponto que ela transforma, vira uma chave tão linda, né? Deve ter histórias belíssimas. Tem muitas, tem muitas. E você fala, inclusive, dentro desse aspecto, né, de que nem você estava falando da sua relação com a profissão anteriormente, né, de se dedicar, estar lá presente, fazer tudo direitinho. Você cita a sua mãe, que praticamente viveu a mesma coisa, né? E até que em um momento, e até anotei a frase que você diz ali, sem alto valor não há protagonismo, né? Não tem como nós não valorizarmos, não fazermos esse cuidado conosco mesmo para sermos os grandes protagonistas de uma história, porque chega em algum momento que o corpo ou a mente ela vai não vai aguentar. Não suporta, né? Exatamente. Fala um pouquinho desse exemplo assim da tua mãe, o que aconteceu, porque você fala disso, né? Sim. O que aconteceu com ela, como é que despertou essa coisa do o que é inegociável para você, que acho que também você se inspirou muito no que ela viveu, né? Sim. A minha mãe, dentro da costura, ela desbravou uma carreira. Né? Então, ela, dentro das mulheres, das costureiras, né? Ela foi a única a ter um CNPJ, de formalizar o seu negócio. Então, ela tinha uma facção, abriu uma facção, né? Fazia uniformes. E, às vezes, ela precisava de gente para apoiar ela, e ela era excelente. Tá? E é por isso que eu conto a história toda, todo o projeto, essa primeira história que eu conto é a história dela. Mas o que acontece? Ela era boa demais. E ela precisava fazer muito para que os outros gostassem dela. Inconscientemente. Isso é inconsciente, né? Ninguém faz nada de forma... Nada que vá se prejudicar ou que pense que vai se prejudicar de forma consciente. Então, ela era uma pessoa que ajudava todo mundo. Então, às vezes, eu via ela com pilhas e pilhas de tecido, de rolos de tecido, com prazos de entrega, só que se alguém chegasse lá em casa e pedisse para ela, vamos no centro comigo, vamos em tal loja, vamos fazer uma compra, me leva em tal hospital que eu preciso fazer um exame, ou às vezes até o meu pai, que tinha folgas durante a semana, não, estou de folga, vamos viajar. Ela abria a mão daquilo que ela precisava fazer para atender, seja lá quem fosse. Ou eu, ou meu pai, ou minha avó, não importa. Ela abria a mão para atender aquela pessoa. Só que isso, para ela, dentro do trabalho dela, ela acabava se prejudicando. Por quê? Precisava ficar até madrugada, às vezes virava à noite costurando. E quando ela fazia contratações, ela, como não tinha conhecimento, e ela não tinha o conhecimento, ela fez algo extraordinário, porque ela não tinha conhecimento de como que eu vou precificar isso aqui, qual é o meu custo aqui, o que eu tenho de aluguel, o que eu pago de água, sabe, ela não tinha esse negócio em si, alguém que apoiasse ela nesse sentido. Então, quando ela contratava alguém, ela dava, às vezes, mais de 50% do valor dela. Ela, né? Por quê? Porque ela queria ser boa com aquela pessoa. Então, para que ela viesse trabalhar com ela, ela valorizava, mas em contrapartida, ela ficava com, né, um valor muito pequeno. E se ela tivesse estrutura para isso, ok, ótimo, mas o caso é que ela não tinha, né? Ela estava começando
o negócio dela. Então, ela ainda precisava fazer um capital de giro. Não tinha um capital de giro para fazer. E o que aconteceu? Com o tempo, o corpo dela não aguentou. Né? E aí ela acabou fazendo uma doença. Dessa doença, ela teve que parar de trabalhar. Então, e isso foi se desenrolando e chegou assim, anos depois, que ela teve que fechar o negócio dela. Teve que fechar a empresa, porque ela não conseguiu sustentar e a doença acabou voltando também. E aí? Quando tu não tem uma organização dentro do teu negócio, quando tu não tem pessoas que, né, não deem continuidade naquilo que tu está fazendo, e tu fica doente, as meninas, às vezes, que vêm para o treinamento, falam, eu sou eu presa. Pois é. Se você é eu presa, se não tem você, quem é que faz? Se você quer tirar férias, quem é que faz? Para tudo. Né? Ou tu tem um capital de giro muito bom, que tu pode ficar 30 dias, 20 dias ou 10 parado, ou... E aí? Quando tu volta... Porque me parece que aqueles papeizinhos que vêm todo mês para nós, chamados boletos, não sei se tu recebe desses. Quem né? nunca? Parece que aqueles papéis vêm todo mês e eles não falham. Né? E a gente tem que cumprir. E quando não cumpre, o estresse pega. E quando o estresse pega, o corpo vai absorvendo isso tudo. Né? E foi o que aconteceu com ela. E por isso que eu me inspirei nela no Projete-se, porque no Projete-se eu trago uma linha. Né? De como fazer, como tu te organizar, quem pode te ajudar, porque às vezes a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa ter as pessoas que vão nos dar a mão naquilo que eu não sei. Né? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar a fazer um marketing? Quem é que vai me ajudar na parte contábil? Que é coisas que às vezes eu não conheço, não tenho tempo para fazer. Quem é que vai gerenciar o negócio? Então, este olhar, por isso os valores. O que é um valor para ti? Um valor para mim é responsabilidade. Um valor para mim é autonomia. Eu não abro mão disso. Na minha vida pessoal e dentro do meu negócio. Então, este olhar para valores é importante por isso. E eu falo no livro, né? Primeiro nós, gente. Se a gente não estiver bem, ninguém está à nossa volta. Porque quando uma pessoa fica doente, todo mundo adoece. Fica preocupado. Fica pensando, será que a Sandra vai vir? Será que a Sandra não vai vir? Será que alguém tem que fazer a parte dela? Será que não? Como que a gente vai fazer daqui para frente? Então fica aquela... O grupo é impactado, né? Exato, todo o grupo é impactado. Então... importantíssimo cada um de nós olhar para a gente mesmo e dizer assim, o que eu valorizo em mim e o que eu não abro mão. É meu. Para poder dar continuidade, seja lá em um negócio, ou seja... Porque vida eu já tive pessoal. Situações de pessoas que chegaram e disseram assim, eu estou trabalhando demais, eu não consigo ir na academia, eu não tenho tempo para mim viajar, dinheiro não é o problema, eu tenho. Ok, então como é que nós vamos fazer? Né? Aí vem o processo inverso. Para desacelerar, para que tu possa ter a qualidade de vida que tu quer. E aí, como você falou, a importância de entendermos os nossos valores. E você chama muito a atenção nesse seu livro a respeito de encontrar o propósito. Né? E o propósito trazendo assim a importância de conectar o propósito com os caminhos que eu vou percorrer. Eu me lembrei que eu gosto demais da obra da Alice no País das Maravilhas, que quando ela chega naquele mundo maravilhoso, ela dá de cara com o personagem e pergunta para ele, né, para onde eu devo ir? E ele pergunta, mas para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Lá, tanto faz, né? Eu não sei. Não, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí, como se conectam, né? Isso. Então, quando eu entendo aonde eu quero chegar, né? Qual é o meu propósito de vida, onde eu quero estar, para eu saber também quais são os caminhos que vão me levar até isso. Senão, qualquer caminho, eu vou pegando qualquer caminho aleatório e a minha vida vai seguindo desse jeito. Mas me chamou a atenção
que você fala de uma aluna, e eu queria que você trouxesse esse exemplo, tá? Que ela não conseguia enxergar o próprio futuro. Ela não conseguia enxergar esse sonho, esse propósito, né? Não sei como é que a gente pode definir exatamente esse futuro que ela estava buscando, mas ela te disse, eu estou com dificuldade de enxergar. Sim. Isso é comum? Ou o que se passa numa situação dessa? Como é que foi esse exemplo? Traz um pouquinho para a gente. Ele não é muito incomum. As pessoas não saberem o que querem. No caso dessa pessoa em específico, estava com um estresse muito grande, muito grande. E com duas possibilidades. E o estresse dela vinha de não conseguir decidir o que queria. Eu sempre falo que... E aí olha para mim, né? Eu tenho uma facilidade de decidir as coisas incríveis. Se eu tenho que decidir entre A e B... beleza. Mais ou menos, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque decidir não quer dizer que a gente decidiu o que seria a melhor opção. Para mim, o que funciona nesses casos? Eu anoto prós e contras. Legal. Qual é as melhores, né, os melhores pontos dessa situação e dessa situação. Como ela estava no estresse, a cabeça dela... Sabe aquela bagunça que a gente tem em casa? Quando a gente resolve assim, hoje de manhã eu vou arrumar o roupeiro. E a gente pega o roupeiro e aquele negócio o quarto fica numa loucura. Não sei se já aconteceu isso contigo, mas comigo acontece de vez em quando. Então, mais ou menos assim estava a mente dela. E aí, quando a gente se pega nessa bagunça mental, primeiro tem que desacelerar. E ela não estava conseguindo desacelerar para pensar. É o nosso mundo hoje. A gente vive, tu vai perguntar, passa por alguém na rua e pergunta assim, como você está? O que normalmente a pessoa te responde? Tá corrido. Tá corrido, Primeira frase correria. é essa. Ok, mas assim, se a gente vive num mundo que todo mundo está na correria, ou boa parte das pessoas estão na correria, quando que tu para limpar a tua bagunça mental? É verdade. Quando tu para pensar o que eu quero, né? O que eu quero e o que eu não quero. Para pensar, isso aqui que eu estou fazendo faz sentido para o meu propósito ou não? Porque às vezes a gente está com uma agenda cheia. Só que aí vai olhar a agenda lá, o que daqui tem relação com a minha profissão, com aquilo que eu quero. E aí tu olha lá, tem 10 itens, 50 itens durante a semana, só que 10% vão te levar onde tu quer. Então, precisa parar, desacelerar, pensa, e aí tu volta de novo com uma outra postura. Só que para isso precisa de uma decisão. Eu decido parar um dia, 2 dias, uma semana, 1 hora, não importa. 1 hora na minha semana. Para fazer essa limpeza mental e para voltar a pensar. Porque na correria a gente está pagando incêndio o tempo inteiro. Tempo inteiro. Então, quando, resolvi isso aqui, já tem outra coisa, né? Bobeou, antes de terminar de resolver o primeiro, tu já tem o segundo para pagar. Se eu não parar, vai continuar vindo, né? Vai vir. A fila anda, vai andando. Quanto mais a gente faz, somos bons fazedores. Quanto mais a gente faz, mais vem para fazer. Se tu está numa empresa, fazendo uma analogia, né? As pessoas que se dedicam dentro da empresa e as que realmente fazem e entregam, normalmente são as pessoas que têm mais coisa para fazer. Por quê? Porque é visto e aí a entrega é feita para quem tem competência para fazer. Essas se destacam. É verdade. Mas também tem que colocar limite. Falando assim até em empresas, né, e trazendo essa questão do propósito, pelo menos aqui na Respira, como a gente trabalha muito com branding, com gestão das marcas, a gente traz muito essa questão do propósito para a marca, para a empresa, né? E tem muito a ver com o propósito de pessoa, porque também é formado por pessoas, né? A empresa é formada por pessoas.
Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, de trazer esse exercício para esse ambiente da empresa. Qual a importância da empresa também enxergar o seu propósito, do porquê que ela está aqui, Muito. de fazer esse exercício ou de trazer esse propósito para os seus colaboradores, né, para a sua equipe, e elas estarem enxergando também esse aonde se quer chegar, né? Todos nós queremos pertencer. Todos nós, todos. Seja o grupo, seja a família, nós queremos pertencer. Quando uma empresa sabe aonde ela quer chegar, tem isso claro e compartilha com as pessoas se sentem parte. Elas se sentem parte dessa construção. E elas começam a trabalhar em prol disso. Porque todo mundo quer chegar lá naquela meta, lá naquilo que foi estipulado para o final do ano, para o final dos 5 anos. Mas quando tu compartilha aquela sensação de eu faço parte desse negócio. Sou eu que vou fazer chegar lá. Se sente como dono. Mesmo não sendo. E é isso que importa. E é isso que importa. Como que tu te sente no lugar que tu tá. Por isso é tão importante essa conexão entre todas as pessoas de um negócio, de uma empresa, seja ela com 2 colaboradores, 3, 10, né? Como que pode fazer para que as pessoas se sintam pertencentes. E dentro da empresa, você traz também um capítulo tratando a respeito do líder, né? Dessa questão da liderança. Qual é a relação da importância desse líder assumir esse papel de protagonista que você trabalha um pouquinho ali nas tuas colocações, né? Queria que você trouxesse assim, ser líder e ser protagonista, fazer de fato ou atuar para que as coisas aconteçam, colocar em ação, como você trouxe várias vezes, né? Como que inclusive até assim, eu acredito que dentro do programa Projete-se você trabalhe com muitos líderes ou com muitas líderes, né? Especialmente mulheres. Sim. Na liderança. Sim. Né? Você também traz isso no livro, o papel da mulher nesse contexto atual que vem ampliando, mas ainda é menor, né? Não tem todo esse espaço que a gente sabe que pode assumir. Sim. Queria que você contextualizasse um pouquinho. Você fala da mulher e sim, o projeto se acabou conectando muito com mulheres, né? Quando ele nasceu, ele não era para ser um programa só para mulheres, mas ele conecta com mais mulheres que eu acabei, a comunicação é para mulheres porque são elas que estão me ouvindo. E aí vamos chegar na liderança. Seguiria um líder que não sabe onde quer chegar? Qualquer caminho serve, né? É isso. É importante que o líder saiba o que ele quer e para onde ele está indo. E ele pode até errar no caminho. Tomei o caminho errado, não deu certo, vou ter que refazer, vou ter que replanejar, reconstruir. Mas ele sabe aonde ele quer chegar. E talvez por isso que eu encontrei as mulheres como parceiras, né? No sentido de me seguirem. Porque eu sei se vai dar certo? Não. A maioria das vezes eu penso assim, eu quero tal coisa e eu tenho tal objetivo e eu vou alcançar esse objetivo. Vou ir por esse caminho. Estou sabendo se vai dar certo? Não. Ali na frente a gente vai ter certeza, né? Eu vou. Porque ficar parado, eu tenho certeza que se eu ficar parada, eu não vou chegar a lugar nenhum. E o pior, vou me lamentar depois porque não fiz o movimento. Então, nesse sentido, sim, o protagonismo do líder ele é importante. Porque as pessoas seguem quem está no movimento. Quem sabe aonde quer chegar. Mesmo que, às vezes, o caminho, né, se a gente parar, planejar e seguir por uma linha que a gente considera mais assertiva, show.
Mas a gente sabe que tem líderes aí que primeiro larga, né? Vou fazer e é assim e tô indo. Mas mesmo assim. E isso tem tudo a ver, né, com o tema que a gente vem trazendo, que é a questão da inovação, né, Sandra? Porque eu não sei o quanto essa caminhada de olhar para a liderança dessa forma, ela é recente ou ela se fala disso há muito tempo, né? Eu acho que muito tempo se confundiu o líder com o chefe, né? Com a pessoa que mandava. E hoje se fala com o líder ser aquele que colabora, né? Que atua junto com a equipe, que mostra caminhos, porque também é aquele que faz. Agregador. Agregador. E eu acho que esse investimento de tempo, de dedicação da empresa e do próprio profissional olhar para isso é uma inovação, né? Total. É uma forma de eu dizer, bom, a minha empresa, ela olha para a cultura, para, né, para a forma como as pessoas interagem, para a forma como a equipe se desenvolve, inovando em cima disso, né? Eu vejo da seguinte forma: o que serve para nós hoje como evolução, talvez não sirva amanhã. E se eu tenho um propósito, um objetivo, talvez eu tenha que refazer a minha mentalidade, a minha estrutura, a minha forma de conduzir para poder chegar onde eu quero chegar. Então, hoje eu vejo como o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, como uma inovação constante. A gente fala dentro da engenharia, né, em melhoria contínua. Não deixa de ser uma melhoria contínua, porque para eu me reinventar, eu me transformar, isso é inovação. E trazendo a essa questão da engenharia, eu achei bárbaro, porque assim, lá pelas tantas, esse aqui é o livro para quem ainda não viu, né? Lá pelas tantas eu tô lendo e eu vejo o viés engenheira da Sandra trazendo técnicas, métodos. Pensei, mas olha só que coisa fabulosa, porque isso é uma coisa que eu também fico pensando. Se é algo tão importante se autoconhecer, se autodesenvolver, por que de fato a gente não usa de técnicas que a gente usa para tantas outras coisas? Métodos, planejamentos. A gente faz planejamento para tudo, né? Para a vida financeira, para a saúde financeira da empresa, coloca objetivos, coloca metas. Mas para o autodesenvolvimento a gente acaba não se olhando dessa forma, não usando dessas técnicas também, né? Então, achei assim fabuloso porque você trouxe, eu queria que você falasse um pouquinho dessas técnicas, porque você fez ali as alusões, aquilo que a gente conhece na administração, né? E foi inserindo isso, tá, usa agora isso aqui na tua vida pessoal, coloca isso aqui como qual é a tua força, né? Quais são as tuas fraquezas. Fala um pouquinho como é que veio essa inspiração, assim, tá? Isso aqui funciona muito bem aqui. É que assim, eu sempre tive uma veia técnica muito forte, né? Sempre tive. Então, eu sou formada, sou técnica em eletromecânica, né? Então, trabalhei aí dos meus 19 anos, eu acho que eu trabalhei uns 8, 9 anos como mecânico de manutenção, né? Fiz engenharia, então a minha veia técnica, ela é bastante forte. E quando eu comecei a fazer o trabalho de autoconhecimento, eu comecei a ficar, como é que eu vou dizer assim, eu quero mudar isso, tá? Então, vou ser mais humana, vou aceitar mais o outro, e aí eu entrei num desequilíbrio. Daí eu perdi o técnico e daí eu estava querendo ser alguém que eu não era, sabe? Entendi errado, né? Eu baixei o nível aqui, subi o nível aqui, entendi errado. Quando eu me percebi, eu digo, caramba, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou querendo excluir alguma coisa que existe dentro de mim e que é muito forte dentro de mim.
e trazer outra coisa para botar no lugar, mas não são concorrentes. Isso aqui, uma coisa, ela está totalmente unificada, agregada à outra. Então, sim, o autoconhecimento é muito importante. Não existe, assim, ó, eu adoro estudar, tu sabe, eu ainda estou estudando, mas só a técnica não vai te trazer o sucesso. E só o autoconhecimento não vai te trazer sucesso. Tu precisa da técnica e do autoconhecimento. Quando eu entendi isso, né, primeiro tu tem que mudar em ti para tu querer fazer o movimento que tu precisa fazer. É isso. Olha para a tua vida, tanto que a gente tem a roda da vida. Né? Vamos olhar aí para as 4 áreas da tua vida para ver como é que tá. Onde é que tu precisa dar mais atenção? É no profissional mesmo? Ou será que tu está te dedicando 80% ao profissional e a família está lá esperando os amigos, né? A tua vida social, a tua saúde, como é que tá? Então, olha para isso. Mas também vamos olhar para o planejamento? Vamos fazer um 5W2H e vamos criar um plano de ação? Adorei! Vamos fazer melhoria contínua? Análise SWOT na tua vida? Quais são as tuas forças, tuas fraquezas, oportunidades, desafios? Então, vamos olhar para isso. Eu tenho uma meta, tenho um objetivo, quero transformar isso em metas. Como é que vamos fazer? Vamos fazer um SMART? E aí a gente começa com ferramentas que são ferramentas técnicas dentro de algo que é emocional. Né? Transforma o teu emocional. E aí uma coisa que eu, dentro das mulheres que fizeram treinamento comigo, que eu percebo é que às vezes, por vezes, as mulheres elas são mais idealistas, elas ficam mais na mente. Né? Da minha formação em constelação familiar, que eu também tenho, a gente fala em o feminino e o masculino dentro de nós, né? E que todos nós temos, que não importa se homem ou se é mulher, a gente tem essas duas partes dentro de nós. O que é o masculino dentro de nós? É aquela mulher que arregaça as mangas, bota as calças e vamos lá e faz o comando e, sabe, tem a voz forte. E a gente precisa disso. Porque, imagina, num mundo onde a gente está aí interagindo em equipe, às vezes a gente precisa, sim, se posicionar. Mas a gente não pode deixar o lado humano de lado. Né? O encantamento de lado. O brilho no olho quando tu faz alguma coisa que tu gosta. Isso é o nosso feminino. É a nossa beleza para o mundo. Então, qual foi o propósito? Vamos equilibrar isso? Vamos fazer um encaixe? Vamos equilibrar? Masculino, energia feminina. Então, vamos trazer isso aí dentro do livro. Vamos trazer a Sandra, que veio para Santa Cruz com a mochilinha nas costas aí, para trabalhar na multinacional e que por muito tempo agiu como o menino. Mas vamos trazer a Sandra também, essa mescla, né? A Sandra também, que entendeu que ela não era um menino, que ela é uma menina e que tem muita coisa boa nisso, né? Poder mostrar a tua fragilidade, poder se emocionar. Ser cuidada, né? Se permitir ser cuidada. Ainda segunda-feira, eu fui para Porto Alegre e a gente saiu bem cedo. Eu fui de carona com um amigo e o Luciano foi me levar até o ponto de encontro, era 13h30. Ele chegou e disse: mas tu fez... Eu tenho carro. Não tenho carro, meu carro ficou na garagem. Tu fez o Luciano te trazer? Sim, eu estou me permitindo ser cuidada. Deixa o Luciano me trazer, né? E depois foi lá me buscar. Mas é isso, são pequenas coisas, porque senão a gente vira o homem da jogada. E não é isso que, no fundo, não é isso que nenhuma de nós queremos. E isso não é exatamente a liderança em si, né? Não também, a liderança também precisa desse feminino, dessa delicadeza ou desse olhar para o outro também como alguém que precisa ser cuidado. E aí vem aquele papel do feminino, o nosso lado mãe, materno, né? De olhar para o outro com esse carinho. Então, acho que de fato, esse equilíbrio que faz com que a gente consiga, né? Isso mesmo. Precisamos desse equilíbrio. E não é só para nós, né? O livro acabou sendo direcionado para mulheres,
mas os homens que lerem vão ver que as situações são as mesmas. Com Nós certeza. não somos seres humanos. Não tem diferença. Aquilo que a gente sente, eles sentem. Talvez eles reajam de uma forma diferente do que a nossa. Ponto. Isso. Você até cita, né, olhando, né, com essas ferramentas sobre as nossas, olhar para as nossas fraquezas, né, olhar para as fragilidades, porque isso é se autoconhecer também, né, olhar para os nossos talentos, para aquilo que a gente tem de muito bom, mas também olhar para aquilo que precisa ser cuidado, né, para aquilo que a gente precisa olhar com mais carinho para de fato movimentar. E eu me lembro que você citou a Brené Brown. E eu gostei demais daquele livro que ela fala sobre Sim, a coragem de ser imperfeito, né? E o quanto isso nos humaniza também, que não deixa de ser também esse equilibrar, né, dos dois lados, assim, de me colocar nessa condição de, ok, eu erro. Porque às vezes a gente tem isso, né? Não pode errar, não tem que dar certo, tem que estar perfeito, tem que estar tudo certo. E aí olhar para aquilo até com uma certa... Eu lembro que no livro dela o que me chamou a atenção é com essa dose de achar engraçado se equivocar muitas vezes, né? Olha aqui o que eu fiz, né? Tirar o pé da cobrança. E se olhar como esse ser humano que tem direito, inclusive de errar, de ser frágil. Temos? Por que não? Acho que não tem o ser perfeito. Acho que eu não. Acho que o ser perfeito ou ser iluminado, enfim, eu acho que é a hora que a gente resolver todas as nossas dores, todas as nossas questões, todos os nossos aprendizados aqui, né, neste lugar, e a gente vai partir para outro. Então, deixa quieto, eu ainda tenho coisa para resolver. Me deixa ser humano. Me deixa ser humano, de vez em quando eu choro, às vezes é para chorar, às vezes não é, e tá tudo certo. Às vezes eu falo uma bobagem onde não é para falar, às vezes eu falo algo certo, sabe? É isso, somos humanos, e humano é altos e baixos. E na verdade é isso que nos aproxima, né? Porque aquele que se coloca numa condição de perfeição ou que não pode errar, ele se distancia do resto, porque todo ser humano se equivoca, é frágil em algum ponto, né? Então, quando a gente se coloca, olhando até para a questão da liderança, se coloca nessa condição de, ok, eu também nem sempre vou acertar, muitas vezes eu vou pegar caminhos equivocados tentando dar o meu melhor, eu me coloco junto com a equipe, né? Eu sou aquele que agrega, de fato, como você falou, né? É isso. Que a gente não usa isso, né, como uma justificativa, mas sim como claro. tu falou. Eu estou fazendo o meu melhor. Mas mesmo fazendo o meu melhor, não funcionou? Ok. Aceitação. Como posso fazer diferente? Como posso fazer dar certo? Como posso? Como posso buscar essa informação? Esses autoquestionamentos, né? Como é importante isso. Muito importante. Dessa caminhada de profile, o que tem alguma coisa assim que você falou, é uma emoção muito grande ver a transformação, né? Mas tem alguma história que você lembre, que possa dividir com a gente, assim, algum ponto específico que de fato mexe contigo, com o Luciano, de ver a transformação acontecendo, algo que você lembre assim de ter vivenciado nesses anos que vocês estão trabalhando juntos com pessoas? Eu vou te trazer um exemplo de uma pessoa do Projetos. Assim. Eu faço contato com muitas pessoas, circulo por muitos grupos, gosto disso. E eu fui fazer uma visita a uma pessoa que estava interessada em fazer o projeto. E é uma fotógrafa. E quando eu cheguei no estúdio dela, eu brinco com ela até hoje. E se ela estiver me ouvindo, ela vai saber quem é. Eu cheguei lá e eu brinco com ela que ela estava de pijama e de pantufa me esperando. Olha só. E eu olhei para ela, conversei com ela e tudo do que a gente
tinha para fazer. E depois, conforme eu fui tendo a liberdade com ela, eu sempre trago isso, né? Eu cheguei lá e tu tava... Mas o que me encanta, e na mulher isso é muito claro, quando ela passa a se olhar e a autoestima vem à tona. Muda a postura. Nossa, hoje de manhã a gente estava junto, a mulher estava de salto, com vestido, maquiada, bem posicionada. E eu sempre brinco com ela, porque ela não é a única que aconteceu uma situação semelhante. Mas a diferença, assim, da primeira vez que eu encontrei ela, né, que eu brinco que ela estava lá com cabelo amarrado aqui em cima, de pantufa e de pijama, no estúdio, né, trabalhando. Como que eu vou comprar a profissional desse jeito? Então, ela começou a mudar a postura dela, até a fala, tudo. E isso é fantástico, porque tu vê que é a pessoa que... Opa, tem uma mulher aqui dentro, tem uma pessoa aqui dentro que sabe se posicionar, que sabe se colocar em determinadas situações. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Que quer se mostrar. Que quer se mostrar. Como alguém que... Que não preciso mais me esconder de ficar no estúdio e eu posso ir buscar o meu cliente em qualquer lugar. Isso é... A gente se emociona de vez em quando. Eu acredito. Eu acredito. Porque deve ser belíssimo, de fato, de ver, porque é evidente, né? Isso que você trouxe fica evidente. E muda tudo. Porque quando a pessoa muda, o círculo familiar também muda. E quem está no externo passa a ver com outros olhos. E aí começa a se formar uma nova liderança. É impressionante. Deve ser lindo mesmo de enxergar tudo isso. Você acha que o profissional do futuro, ou vamos dizer, do presente para o futuro, hoje a gente está falando tanto de IA e tem um certo receio das pessoas de o IA vai tomar, né, a inteligência artificial vai tomar o lugar das pessoas, profissões que não vão mais existir, às vezes gera assim um certo receio, né, num todo. Você acha que esse profissional do futuro ou já do presente, aquele que se busca, que faz esse movimento que você está propondo, ele é o profissional diferenciado como profissional, né? Claro que pessoalmente a gente sabe o quanto isso mexe com a pessoa, mas em termos de dentro da empresa, no mundo dos negócios, isso é um diferencial? A gente falava antes de inovação ou auto-inovação. Nós vamos precisar acompanhar. A pandemia nos mostrou isso. Já foi, né? Foi um salto, uma evolução. Eu acho que a gente não precisa, não tem que ter medo, mas eu tenho que estar preparado, como para qualquer outra coisa. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que me reinventar. Se eu não sei trabalhar com ela, não é a IA que vai trabalhar para mim. Vai ter uma pessoa, um ser humano que vai estar trabalhando por trás da IA, por trás da tecnologia. Mas é claro que o ser humano precisa se preparar para isso. Está aí, não adianta fugir. Já está, já é. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor e não se esconder. Se esconder é pior. Exato. A gente pode criar, se as pessoas não quiserem evoluir, um gap muito grande, inclusive salarial. Porque, sim, tem algumas coisas, como eu vejo, o que dentro do meu negócio a tecnologia pode me ajudar? Para quê? Para que eu possa pensar no negócio. Segunda, nós estávamos num treinamento e o rapaz que estava conduzindo lá, ele estava dizendo, né? 80% do nosso tempo a gente tem que trabalhar para o negócio e não no negócio. Perfeito. E a tecnologia vai nos ajudar a trabalhar para o negócio, para fazer aquilo que é repetitivo e que às vezes eu não tenho tempo nem paciência para fazer. Exato. E isso é reinvenção. Exato. Autoinovação.
E aí o quanto o ser humano vai ser... Eu sempre acho que agora é a hora do ser humano. Não é medo do IA, é se mostrar com o potencial que nós temos, porque agora é a nossa vez. Né? O IA, a inteligência artificial, a tecnologia no geral, está tomando um espaço que é dela, não nosso. Né? E a gente pode se posicionar nesse sentido. Né? De uma forma muito melhor, né? Fazer mais conexões, mais relacionamentos. Exato. É outra forma. Mas para isso a gente precisa se reinventar. Precisa dar aquele clique e despertar para fazer diferente. Eu sempre falo, né? Não é fazer mais do mesmo. Não adianta fazer mais do mesmo para ter o resultado que tu quer lá no final. Mais do mesmo, a gente já viu que Como do que deu. Tu vai fazer para fazer melhor o que tu já está fazendo para ter o resultado lá no final. Ai, muito legal. Tu não vai acreditar, mas já deu 1 hora de conversa. Já deu 1 hora, eu te falei que nós podíamos conversar aqui. Eu acho que se tivesse um chimarrão, isso ia longe, essa conversa. Ah, então foi proposital não ter o chimarrão, né? Ficamos na aguinha para isso. Sandra, para quem está começando um novo ciclo, agora, vamos iniciar uma nova fase na empresa, como profissional, como pessoa. Qual é o recado? Qual é a tua recomendação? O que você gostaria de dizer para essas pessoas? E também, aproveitando, eu queria que você convidasse para o Projete-se, para ler o livro. Agora é contigo. É comigo. É contigo, sem perguntas. Se entenda. Busque se entender de verdade. O autoconhecimento, ele transforma vidas. Ele pode te ajudar a entender quais são as tuas maiores forças e entender coisas que às vezes, o porquê que tu não consegue fazer algumas coisas. Eu acho que esse é o maior diferencial. Não é que não tenha capacidade, mas é a pergunta aquela, né? Como eu posso? E através do autoconhecimento dá para chegar lá. Então, essa é o meu recado. E sim, né? Vou deixar aqui o convite para a leitura do livro. Está aqui o livro, Projete-se, né? Encontra-se na Iluminura ou direto comigo. E aqui tem um roteiro, porque às vezes as pessoas pensam assim, a transformação de uma mentoria, de uma consultoria, eu agora não consigo ter esse valor, né? Ok? Aqui tem um roteiro. Se você se entregar para esse roteiro e tiver decidida a fazer a transformação, aqui tem um caminho. E ela acontece. E ela acontece. Se tem vontade, temos caminhos. Acontece. Muito obrigada mais uma vez, Eu Silvia, que agradeço. pelo convite de estar aqui. Meu Deus, foi ótimo. De novo, reitero, o livro é excelente. Foi, de fato, assim, um exercício para essa busca, para algumas reflexões que às vezes a gente até pensa que já se fez, mas não foi exatamente isso. Leitura dinâmica. Exato. Foi ótimo. E essa conversa maravilhosa, volte sempre. Aliás, já temos alguns novos encontros agendados. Sim. O Luciano também vai estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. Esse foi o nosso RespiraCast. Para quem estiver nos acompanhando aí, curtir, dar o seu like, mandar para um amigo, sabendo aí que tem alguém nessa busca, já fazer a sua recomendação. E fique conosco aí até o próximo episódio. Tchau, tchau.